Olá, pessoal. Guilherme, mais uma vez com vocês, meu amigo Rômulo. Grupo da Família, Escola de Evangelização da Casa Ego. E voltando aos nossos encontros, agora ainda na forma virtual, e dessa vez um pouquinho diferente. Rômulo e eu vamos gravar ali junto uma conversa, um bate-papo. Gostaríamos demais que você estivesse aqui conosco. Talvez para o futuro, né, Rômulo? A gente abra ali, mas traga alguns pais aqui com a gente. Mas esse primeiro encontro, então, gravado. E nosso tema é Deus. Ah, e dentre, né, o que a gente gostaria de trazer para vocês é o sentimento de Deus. O que que se acha de Deus, considerações sobre Deus, como colocar Deus para as nossas crianças. Rômulo, o que que você teria aí para falar para a gente, uma consideração inicial sobre Deus? O que que... Primeira coisa, sentimento que te vem quando fala de Deus. Bom, primeiro, pessoal, muito bom estar com vocês de volta, reencontrar essa turma aqui. Nós vamos ter essas aulas aí gravadas e aulas online, mas ao vivo, que nós vamos estar juntos, né? E dessa vez, a ideia, né, que veio desse projeto muito legal que foi construído é de falarmos sobre Deus, sob essa ótica de como é que a gente enxerga, né, esse Deus. Essa ideia de Deus, muita gente diz que é uma criação humana, né? É Deus que foi criado pelo homem, quando na verdade a gente vai percebendo aí também que esse sentimento ele é inato, ele nasce conosco de alguma forma, seja lá na ideia primitiva do homem, seja agora no homem já racional, que trabalha, que estuda, que pensa, né, a figura de Deus. Então, o sentimento que vem é exatamente da gente elaborar a melhor forma de traduzir esse ser que parece para nós tão inexplicável, e nós vamos ver aqui também hoje, realmente que não é percebível, né, ou perceptível ainda para os nossos sentidos, mas que a gente já consegue, através do nosso raciocínio, através do nosso sentimento, entender um pouco dessa grandeza e, obviamente, transferi-la para os nossos filhos para que eles já guardem consigo essa ideia da criação, essa ideia da força maior, essa ideia da causa primeira e que vai certamente alicerçar melhor a vida de cada um de nós. E você, Guilherme, agora pensando nisso tudo que a gente está falando aqui, como é que a gente leva isso para os nossos filhos? O que a gente teria de interessante para falar para os nossos filhos, que eles se sentissem confortáveis, à vontade com a figura de Deus? Eu gosto sempre de analisar o processo histórico. Eu gosto bastante de imergir na cultura, tentar entender a evolução das ideias. E dentro disso, né, eu vejo que assim como na humanidade, o entendimento, a apreensão de Deus foi modificando, apesar de Deus ser único, imutável, eterno, a gente tinha um Deus tribal, uma acepção de Deus violento ali na época de Abraão, né, o começo da nossa história, para depois um Deus de justiça, um Deus vigoroso de Moisés. E assim também foi na minha vida. Por muito tempo foi um Deus tribal, um Deus violento, depois um Deus de justiça, até chegar o momento de ser tocado por Jesus e ter um Deus de amor. E eu me lembro, e eu gosto muito de ler, e quando eu referencio isso, eu sempre me emociono de ver Jesus chamando Deus de Abba. Perde a total acepção de Deus Senhor, Abba, Papai, Papai que estás no céu. Tudo que eu gostaria de passar para os meus filhos é que eles já entrassem na ideia de Deus Abba. Já tivessem Deus com eles como papai, que está no céu. Um pai benevolente, um pai que corrige, mas um pai que, para cada grama de justiça, tem uma tonelada de misericórdia. A razão é essa. Nós temos a justiça divina, mas nós temos a misericórdia para nos pautar e conduzir ao longo da vida. Eu gostaria muito de deixar isso para os meus filhos, que eles já tivessem consigo o que eu demorei para descobrir, bati muita cabeça. Fui intolerante, difícil, né? Mas entender como Jesus nos deixou, Abba, Deus, Papai. E você, Rômulo, o que você traria ali para os seus meninos sobre Jesus, sobre a acepção de Deus? Legal. Eu acho bacana porque os meninos terminam assim escutando muito aquela figura personificada, né, de Deus, naquela ótica de que Deus é um homem melhorado, quando a gente não tem condição nem de chegar, nem na figura de Jesus ainda, que é um espírito que evoluiu, e o que dizer de Deus, né? Que é essa força suprema.
Então, desde cedo eu sempre me vi assim, envolto na necessidade de mostrar para os filhos que se eles guardarem a convicção de que, como diz lá no Livro dos Espíritos, né, que Deus é essa inteligência suprema, suprema, nada passa desapercebido, nada passa ao desencontro do que ele conhece, e obviamente tudo nele está associado àqueles conceitos que também são trabalhados ali no Livro dos Espíritos, das características desse Deus, né? Nós entendemos que Deus, então, é eterno, não teve começo, não terá fim, que parece um tanto difícil, mas às vezes chegar para as crianças e trabalhar com aquela ideia, por exemplo, do Deus imutável, que tamanha a pureza e perfeição, que são palavras que sequer poderíamos usar, mas a gente tem que usar uma analogia. Deus não muda nunca, é justo, é bom, é perfeito sempre. Lembrando que, sendo imaterial, não tem essas coisas nossas, né, de evolução, porque Deus não precisa evoluir, já que ele é único. A ideia desse Deus que governa não só o nosso planeta, mas é de uma imensidão tão grande que é todo o universo. E se a gente para e fala para as crianças, conta para elas mais ou menos como é que funciona a lógica de distâncias, quantos planetas existem na galáxia, elas vão ficando tão impressionadas como nós. Nós agimos como criança quando escutamos esses grandes momentos, né, falando que uma galáxia está a bilhões de anos de distância. Se essa galáxia está a bilhões de anos de distância e ela já foi estruturada há bilhões de anos, então Deus já criava e já existia antes desses bilhões de anos e muito tempo antes disso. Então isso de alguma forma encanta, mas nada supera, e aí me parece que é a cereja do bolo, quando nós conseguimos entregar para as crianças, especialmente a última característica que está lá no Livro dos Espíritos, que diz que Deus é soberanamente justo e bom. Nessa hora, todo o resto parece que se associa, porque nós começamos a ensinar aos nossos filhos que quando nós vemos, por exemplo, uma tristeza, uma tragédia, ali, na verdade, se nós entendermos e olharmos sobre a ótica divina, olharmos por cima da situação, a gente vai perceber que ali é mais um ato de justiça e de bondade, mostrando ou educando aquele espírito naquela condição. Se nós vemos, por exemplo, aquele outro espírito numa condição, por exemplo, muito cheia de bens materiais, nós também mostramos para ele que ali há justiça e bondade para ensinar aquele espírito a melhor utilizar aquele recurso e não simplesmente aproveitar aquela existência para fazer bens para si só. Então, no final das contas, toda essa lógica da construção humana passa por essa ideia de Deus, esse Deus soberanamente justo e bom. E olha que Kardec não consegue, segundo a própria orientação dos espíritos, enumerar nem a metade dos atributos divinos, mas algumas palavras nos ajudam. Então eu gosto sempre de mencionar isso para auxiliar as crianças a não ficarem com essa ideia errônea de que nós, seres humanos, é que criamos Deus, mas do contrário. Essa ideia é tão forte, é tão inata, é tão próxima da gente, que acaba fazendo com que pareça que foi uma criação, mas nós já sabíamos da existência dessa força criadora antes. Então qualquer analogia serve, né, Guilherme? Se a gente usar aí aquelas ideias de que nós não precisamos ver Deus, né? Deus é como o açúcar no suco, nós não o vemos, mas sabemos que está lá. Deus é como o vento, nós não o vemos, mas percebemos os efeitos, né? Pelos efeitos inteligentes, a gente vai descobrindo essa causa inteligente. Penso que se a gente começar a trabalhar nisso, a gente auxiliará muito os nossos filhos nessa ideia, né? Isso, verdade. E a gente está aqui para isso, para compartilhar, trocar ideias, conversar. E eu creio que, com a boa medida, a gente está no próximo sábado, né, Rômulo? A gente está ao vivo com as crianças, com as nossas crianças, né? Com os pais da Escola de Evangelização e ouvi-los sobre Deus. Vamos ver se eles trazem para a gente as acepções de Deus no Antigo Testamento, Novo Testamento, Espiritismo e o que toca para eles sobre Deus. O que você acha dessa ideia? Acho que a ideia é valiosa e aí dá aí esse tempo, essa semana, então, nós vamos seguir falando sobre Deus, né, Gui? E dá a chance para que os pais possam pensar, buscar aí alguns elementos, seja no Antigo, no Novo Testamento, ou eventualmente até mesmo dentro da literatura espírita, né, do Livro dos Espíritos, ou alguma outra obra que seja de interesse para que nós, ali sim, todos nós juntos, ao vivo, né, nós tenhamos condição de fomentar um bate-papo melhor, destacar aí a idade, a
faixa etária dos filhos, o tipo de conversa que se pode ter com eles. Eu até sugiro, assim, como uma coisa bem legal e como uma mensagem bacana para a gente poder pensar no Livro dos Espíritos mesmo, ali tem a pergunta, né, que deixa todo mundo assim um tanto pensativo, né? Perguntando se os espíritos veem a Deus. Puxa vida, já pensou a oportunidade de você ver a Deus, né? Então, quer dizer, a resposta ali é simbólica. Cada um puxa para um lado, né? O que é Deus eu acho fantástico. Aí que Desconstrói, desantropoformiza Deus, né? tira, né, Tudo essa que a ideia de gente que é um homem, né? imaginava, homem, o velhinho, o senhorzinho bacaninha lá esperando a gente. O que é Deus? Kardec, a hora que fez essa pergunta, eu creio que foi um passo gigantesco, né? Armstrong que me perdoe ali, o passing dele que Dona Lu era nada, perto dessa pergunta de Kardec. O que foi a evolução da humanidade? Uma pergunta. O que é Deus? E não quem é Deus, A estrutura passa a ser outra, né? E passa a ser ali, outra. e nesse caso, complementando, né, nesse sentido, lá na pergunta, já um tanto mais à frente, a pergunta 244, quando Kardec pergunta, né, os espíritos veem a Deus, e a resposta mostra que os superiores o veem e compreendem. Então, essas dúvidas nossas aqui, que a gente não sabe muito bem o que é, como que funciona essa coisa de um Deus imutável, que nunca muda, que é único, que não tem começo, não terá fim, tudo isso parece um tanto estranho, mas eles mostram que nós, né, os espíritos inferiores, o sentem ou, né, o adivinham. O sentem quando nós, na verdade, algo nos toca profundamente, né, aquele sentimento do amor, da acolhida, da proximidade, e adivinhamos a Deus quando raciocinamos, né? Quando começamos a pensar em coisas que pareciam assim um tanto lógicas demais para se parar, como por exemplo, nós criamos, né? Então será possível, como diz os próprios espíritos, será que nós somos capazes de imaginar um efeito tão inteligente vindo de uma causa aleatória, sem inteligência? Aí quando começamos a raciocinar isso para trás, a gente vai pensando em coisas bem simples, né? Uma certa vez eu vi um professor até de biologia falar, olha, o pessoal que tem o olho claro não nasce com o olho claro por acaso. Há uma lei genética que vai montando, vai se compondo de forma que essa pessoa necessariamente tem que ter esse gene e esse gene para que nasça, então, com olhos claros, por exemplo, ou com essa textura de pele, ou com esse perfil de rosto. Tudo isso me pareceu tão inteligente e no final ele conclui com a pergunta, né? Perguntando, se aquilo parece uma obviedade da biologia, a pergunta mais interessante é quem foi ou o que foi que criou essa lei tão óbvia e tão inteligente que não tem falha? Aí sim é uma pergunta que vale a pena a gente começar a fazer, e provavelmente para os nossos filhos, né? Porque aí é quando a gente adivinha Deus e fala, puxa vida, não pode ser o acaso. O acaso não é tão esperto assim, né, para fazer isso. Mas a gente se perde no orgulho, né? A gente se perde muito no orgulho. Achando que a gente ainda é quem sabe mais, quem pode mais, mas no final das contas, a compreensão de Deus vai nos mostrando cada vez mais aquela lógica, né, que os próprios evangelistas narraram, Paulo de Tarso compreendeu muito profundamente, né, que quando nós vivemos em Cristo, já não sou eu mais, né, já é, na verdade, Cristo vivendo em mim, e essa necessidade vai mostrando, né, o quanto nós vamos aprendendo a sermos humildes de verdade, a compreendermos que quanto mais a gente sabe, e aí vem aquela regra básica, né? O ser humano sabe um tanto de coisa. Ele sabe que sabe uma coisinha assim. Ele sabe que não sabe um tanto mais de coisa. Ele sabe que não sabe muita coisa que está aí. Mas o mais fantástico é que ele não sabe que não sabe outra coisa muito maior do que isso tudo. Só que ele não sabe ainda, que ele não sabe nada disso, porque está muito além da compreensão Que dele, consegue né? compreender. Então, quanto mais a gente vai compreendendo isso, nós vamos nos aproximando mais dessa ideia, né? Então, do incompreensível, que é Deus. E aí, à medida que a gente vai avançando, a gente vai se tornando certamente mais humilde, porque a gente percebe que quanto mais se descobre, menos ou mais servil, mais a entregar ao outro a gente vai fazendo. E essa é uma proposta boa para os nossos filhos, né? Para que eles possam perceber isso com clareza. Acho que esse é o sentido, é a proposta, e é certamente aí talvez a oração que a gente faça hoje, para que, compreendendo Deus bem compreendido, todo o resto dos ensinamentos que a doutrina nos oferece
vão se tornando melhores e mais compreensíveis em todos os aspectos. Mas sem a presença de Deus, sem o conhecimento de Deus, dificilmente a gente avança nesse sentido. Grande verdade, isso aí. Vamos fazer a nossa prece para a gente encerrar? Você pode fazer para a gente? Vamos fazer, meu amigo. Então, Vamos lá. que esse Pai amoroso possa nos proteger, nos encher de ânimo, de luz, nos fortalecendo, para que consigamos, assim, semeando com nossas crianças essa ideia básica, mas que já é inata, já veio plantada em nossos corações, em nossa consciência, possa despertar, possa florescer e tornar-se, na verdade, não apenas um conceito, mas que a ideia de Deus possa se tornar cada vez mais uma ideia real, transformada em amor, em gestos de caridade, em gestos de paz, em gestos de ternura, e como bem dito aqui pelo nosso amigo Guilherme hoje, nós possamos sentir no fundo de nosso coração esse pai, esse papai a nos cuidar, a nos ensinar, a nos proteger e a nos guiar nessa tarefa, não só de educar a outras almas, mas também de nos educar. Que o Senhor esteja conosco hoje sempre, mestre e pai querido, que assim seja. Abba esteja conosco. É isso aí, meu amigo. Pessoal, até o próximo encontro, então. Divirtam com as crianças no encontro, né, encontro presencial das crianças do nosso virtual, próximo sábado, todos juntos com a gente. Muito obrigado a todos, até lá. Grande abraço. Abraço, pessoal. Até mais.